definitivamente depois aí a qualidade dele. Bom, eu já tinha conversado com vocês sobre as nossas atividades e eu postei um roteiro. Com base nesse roteiro que eu vou falar com vocês hoje em torno de talvez 30 minutos, 35 minutos. Eu não tenho uma pretensão de terminar tudo que está aqui. Eu acho que não vai dar tempo da gente terminar toda esses pontos. Afinal de contas, isso é mais ou menos aquilo do qual nós tratamos nas 2 semanas nas quais nós tivemos aula lá em março. Mas eu também vou passar um pouco mais rápido do que eu passei nas outras oportunidades sobre esses pontos, porque, enfim, é uma revisão. Não é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. Então, vamos conversar hoje sobre fontes normativas do direito brasileiro, as espécies normativas e relação lei complementar, lei ordinária, tratado. E aí no tratado tem algumas coisas aqui que eu quero acrescentar. Só para o meu controle, vou começar aqui a calcular, ou melhor dizendo, medir o tempo exatamente aqui. Bom, vamos lá. A aula, então, é uma aula retrospectiva, né? Uma aula de rememoração sobre os temas que a gente tratou nos 2 primeiros nas 2 primeiras semanas lá em março. Vou substituir esse óculos aqui que o outro é melhor, acho eu, para olhar também para o meu retorno. É um pouco melhor. Bom, eu já tinha falado com vocês antes da paralisação sobre esses temas que estão colocados aqui. Basicamente, eu comecei falando sobre fontes normativas no direito brasileiro. Não sei se lembram, fiz a pirâmide, falei das noções de hierarquia normativa que são básicas, do fato de que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida e que as 3 espécies, ou melhor dizendo, os 3 níveis básicos nos quais se dividem esta pirâmide normativa são a própria Constituição, os atos normativos primários, logo abaixo, e os atos de caráter regulamentar. Nessa relação de 3 níveis, eu fiz questão de ressaltar, e eu vou passar por isso muito rapidamente, todos os atos normativos primários, que são a lei ordinária, a lei complementar, o decreto legislativo, a resolução,
a medida provisória e são basicamente esses, né? E, enfim, que entre eles não há nenhum tipo de hierarquia. O problema específico entre lei complementar e lei ordinária eu vou relembrar a vocês posteriormente. Aqui é o nosso próximo tópico aqui, mas basicamente isso: lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, resolução legislativa, medida provisória e os tratados. Temos os tratados com os problemas que os tratados geralmente trazem, né, nas discussões especificamente brasileiras, sobre qual é exatamente essa hierarquia. Em linha de princípio, o tratado tem, até hoje, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a estatura de ato normativo primário. Equivale, portanto, às leis. Sobre eles eu vou tratar logo em seguida. Primeiro, a recapitulação da relação entre a lei e complementar e a lei ordinária. Bom, não sei se lembram, eu estabeleci a distinção nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nos termos da doutrina entre essas duas espécies normativas com base nos critérios básicos, quais sejam eles. Em dois critérios básicos, quais sejam eles. A questão do campo de incidência ou do campo material de atuação de cada um desses instrumentos normativos. Lembrem-se que a lei complementar tem matérias reservadas a ela, e tudo aquilo que não é reservado à lei complementar cai no campo residual da lei ordinária. E o segundo traço distintivo entre lei complementar e lei ordinária é o fato de que a lei complementar exige quórum especial. A regra geral para qualquer deliberação legislativa está lá no artigo 47 da Constituição e diz com uma maioria de caráter simples, salvo disposição constitucional em contrário. E essa disposição constitucional em contrário, ela existe e em vários casos, e especificamente no caso da lei complementar, há uma disposição no artigo 69 da Constituição que diz que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, voltando aqui, o que há é uma distinção de campo material de atuação, como vocês devem se lembrar, junto com uma distinção de quórum para aprovação. A regra geral está no 47 da Constituição Federal, e que excepciona os casos, salvo casos excepcionados por essa Constituição, as deliberações das casas legislativas se dão por maioria simples, salvo a disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, a maioria absoluta dos membros, ou de seus membros. Significa, portanto, que a regra geral para aprovação é de maioria simples.
o 69, que é inclusive o artigo que fecha o tópico relativo ao processo legislativo, faz uma dessas exceções, ou abre uma dessas exceções, para dizer que as leis complementares serão aprovadas sempre por maioria absoluta. Então, aquele velho papo, acho que não tem nada de novo aqui. Existe um campo reservado para a lei complementar, há uma série de matérias listadas na Constituição para a lei complementar, e existe o resto, aquilo que é residual. O que não está previsto constitucionalmente como lei complementar por via de consequência, deixado para a lei ordinária ou pode ser tratado por lei ordinária. As questões aqui que surgem são, como também vocês devem se lembrar, aquelas relativas ao eventual fato de que o legislador pode tratar por lei ordinária aquilo que deveria ter tratado por lei complementar. E aí, nesse caso, a gente tem não um problema de choque ou de hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, mas um problema de inconstitucionalidade. Se uma disposição de lei ordinária quer revogar uma disposição de lei complementar, isso não quer dizer que há um choque normativo entre lei complementar e lei ordinária. Há um choque normativo, sim, entre esta lei ordinária e a Constituição Federal, no seu artigo 69, que estabelece o quórum de maioria absoluta. A modificação querida pelo legislador é uma modificação que só poderia ser feita por maioria absoluta através de um projeto de lei complementar que, se aprovado com a maioria absoluta determinada pelo artigo 69, então poderia realizar a modificação dentro do sistema normativo brasileiro. Eu disse a vocês que isso está estabelecido e está estabelecido majoritariamente na doutrina e de maneira pacificada no próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem problemas com esse tema. Quem por vezes tem problemas com esse tema é a doutrina como eu disse, ainda assim, na maior parte das vezes, o que se encontra é uma noção mais ou menos estabelecida de que há não há uma hierarquia, há um problema de campos materiais distintos de atuação. A situação contrária, que eu também chamei a atenção e eu gostaria de voltar a lembrar a vocês, porque já tem muito tempo e esse é um detalhe aí talvez um pouco mais complicado, é quando a lei complementar ou uma dita lei complementar trata de matéria que não está reservada a ela, que está no campo residual da lei ordinária. Nessa situação, não existe inconstitucionalidade e não há problema nenhum nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que existe é uma lei meramente complementar do ponto de vista formal, formalmente complementar, como diz o tribunal, mas o seu conteúdo é de lei ordinária, o que significa dizer que poderá haver modificação posterior por lei ordinária desse dispositivo contido na lei complementar, mas que, embora contido na lei complementar, não era matéria
reservada à lei complementar era a matéria do campo residual. Dei exemplos de isenções tributárias dadas na década de 90 do século passado que acabaram chegando ao tribunal, e foi nesse momento que o tribunal estabeleceu essa jurisprudência, ou esclareceu definitivamente qualquer dúvida acerca dessas relações. As isenções dadas podiam ter sido dadas por lei ordinária e, na verdade, foram dadas por lei complementar. Na revogação das isenções, alguns anos depois, já em situação política um pouco mais difícil, o governo optou por enviar um projeto de lei ordinária. Também ele já contava com, digamos assim, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que esclarecia exatamente qual era o campo de atuação da lei complementar. Isso é uma coisa que eu não sei se lembram, mas eu falei muito lá no início com vocês. É difícil, embora a expressão uníssona na doutrina é de que o campo reservado à lei complementar é de caráter taxativo, é difícil saber a exata extensão dessa taxatividade, porque as expressões elas são por vezes semanticamente vagas, como eu dei o exemplo de normas gerais sobre direito tributário, que sempre foi um problema. Dei um exemplo, que não sei se lembram, de prescrição em matéria tributária, decadência em matéria tributária. Havia quem entendesse que o prazo prescricional em si não era, o prazo decadencial não era matéria reservada à lei complementar. Só as normas gerais sobre prescrição e decadência, prazo de início, eventuais causas de interrupção e suspensão na prescrição, isso que poderia ser ou deveria ser tratado por lei complementar. O prazo em si, se o tributo prescreve, ou a dívida relativa ao tributo prescreve em 5, 10, 15, 20 anos, isso a lei ordinária poderia tratar. O Supremo estabeleceu, por exemplo, que tudo que diga respeito à prescrição e à decadência é matéria de lei complementar, inclusive o prazo. Portanto, ele declarou inconstitucional uma norma da Lei 8.213, porque essa norma era uma norma que estabelecia um prazo decadencial, prescricional, perdão, de 10 anos para a cobrança de tributos por parte do Estado. E o Supremo disse: não, a matéria prazo, em matéria de prescrição tributária, participa lá do campo, está no campo reservado à lei complementar. Uma lei ordinária jamais poderia ter tratado disso sem significar uma violação ao artigo 69, que exige a maioria absoluta. Bom, esse é o ponto. Voltando lá naquilo que eu estava falando antes disso, a questão das isenções. Isenções foram dadas por lei complementar, poderiam, na intelecção do tribunal, ter sido dadas lá atrás por lei ordinária, e aí, num determinado momento, no futuro, o legislador veio e revogou por lei ordinária isenções tributárias dadas por lei complementar. Quando o fez, houve uma chiadeira geral, o pessoal foi aos tribunais, isso acabou no Supremo, e o Supremo disse: olha, problema nenhum. A matéria
isenção tributária nos termos tratados pela Constituição para alguns tributos é matéria de lei ordinária. E, portanto, lá no passado, quando o legislador resolveu tratar o tema no âmbito da lei complementar, essa determinação ou esse dispositivo só é formalmente complementar, ele não é materialmente complementar, o que significa dizer que uma lei ordinária posterior poderia revogar a lei, a dita lei complementar, porque ela é só formalmente complementar, isso sem violação ao artigo 69. Era basicamente esse o que a gente tinha dito lá. Nas perguntas, que eu espero que venham, se houver ainda se vocês não se lembrarem de algum detalhe ou quiserem esclarecimentos, eu vou, fazer o possível para voltar e esclarecer aí. Aí fica a par das dúvidas da próxima aula. E então a gente vai agora já direto para os tratados. Aqui nos tratados há quem estiver acompanhando com o roteiro, e eu acho que é interessante aqui que o roteiro esteja aberto aí para vocês verem. Eu fiz algumas subdivisões, e elas são alguns tópicos e subtópicos, porque tem algumas particularidades. Eu não vou ficar aqui muito preso aos detalhes, porque, como eu disse, essa parte aqui é uma parte que não pertence nem propriamente ao nosso programa. Eu, no primeiro encontro, naquela aula síncrona que a gente teve, a gente disse isso, pelo menos por uma das turmas eu disse, essa parte inicial é uma parte que, se você olha no programa aprovado pelo departamento, ela nem existe. Eu trato isso aqui como uma pré-condição para a gente poder depois falar sobre processo legislativo e sobre controle de constitucionalidade. O procedimento de incorporação, esse é o primeiro ponto, melhor dizendo, no tópico tratados internacionais, eu dividi, que é o item 4 aí da nossa apresentação, eu dividi em itens e subitens. O primeiro item é modo de internalização e denúncia dos tratados. O procedimento geral de incorporação, eu disse para vocês, sobre ele há uma certa esquizofrenia, se vocês quiserem assim, porque o presidente da República, eu não sei se vocês se lembram, intervém várias vezes. A esquizofrenia não está na intervenção do presidente, mas na forma como essa intervenção se dá em diversas oportunidades, não só numa oportunidade. Que o presidente participe da celebração do tratado no plano internacional e também da internalização no direito brasileiro, nada demais. A Constituição estabelece como uma das funções do presidente da República justamente a condução dos assuntos internacionais. Então, não haveria problema. Mas nós vimos naquela linha do tempo, aqueles que têm caderno e anotaram lá a minha linha do tempo, viram que após a celebração, que pode ser feita diretamente pelo presidente ou por um seu representante com plenos poderes, os chamados plenipotenciários representantes. Geralmente o Ministério
das relações exteriores manda para o presidente decide se encaminhará ao Congresso Nacional. Esse é o primeiro ato de intervenção na internalização por parte da chefia do Executivo. Ele decide se vai enviar ou não. Depois disso, ele, decidindo pelo envio, ele fará o encaminhamento e aí, por decreto legislativo, primeiro aprovado na Câmara, por maioria simples, regra geral do artigo 47, depois no Senado Federal, também por maioria simples, regra do artigo 47, você faz o Congresso faz essa análise, e aí eu disse que o decreto legislativo ele pode ser aprovado ou rejeitado. A rejeição significa que o presidente fica impedido de ratificar o tratado e expedir o chamado decreto de execução ou decreto de incorporação, como queiram. A literatura trata dos dois termos, do uso dos dois termos. No caso de rejeição, portanto, acabou, morreu o assunto. O Congresso disse não haverá ratificação e incorporação ao direito interno do tratado que o presidente ou seu representante assinou no plano internacional. Se, no entanto, o decreto vier a ser no sentido positivo de autorizar ao presidente a incorporação, isso significa que o presidente está autorizado mas não obrigado a ratificá-lo no plano internacional através de primeiro, da manifestação de ratificação no plano internacional. Esses são detalhes que eu lá até não tratei, porque não me interessam, pertencem ao direito internacional público, como vocês sabem. E cabe a ele, ratificado o tratado, editar o decreto presidencial de incorporação do tratado. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse decreto é imprescindível. Sem o decreto não há a incorporação. A incorporação só se aperfeiçoa no direito brasileiro se, somente se, o presidente emite o decreto de incorporação. Portanto, relembrando nessa nossa velha discussão, temos dois momentos, ou três, se vocês quiserem, mais dois no plano interno em que o presidente intervém. Ele primeiro decide se vai mandar ou não, e depois ele decide, caso haja um decreto legislativo autorizativo da ratificação, ele decidirá ou não pela ratificação e consequente incorporação do tratado no direito brasileiro. Esse é o plano geral de todos os tratados, de um modo mais amplo. Temos algumas particularidades, eu acho que falei com certeza da questão da matéria penal. Quando o tratado é um tratado que diz respeito à matéria penal, não basta a edição de um decreto de incorporação, ratificação e decreto de incorporação. Há necessidade de uma lei que repita integralmente o conteúdo do tratado ratificado pelo Brasil no plano internacional. Essas decisões,
a decisão básica sobre isso é uma decisão dada pelo ministro, cujo relator é o ministro Celso de Mello, a maioria do tribunal o seguiu, e ela indica que o princípio da legalidade tem, em matéria penal, exige essa formalização. Eu não sei se vocês se lembram, essa é uma exceção à noção de que o Brasil é um dualista moderado. Eu falei dessa expressão, isso também não é um assunto meu, é um assunto lá para o direito internacional público, mas vale a pena vocês terem isso em mente. O dualismo moderado o nosso dualismo moderado, ele se expressa no fato de que a gente aplica o tratado diretamente no plano interno após a ratificação com o decreto de incorporação. O decreto de incorporação só tem um artigo, passa a ter eficácia no território nacional, o tratado X. E aí o tratado que é aplicado diretamente pelo operador, pelo advogado, pelo juiz. O juiz vai fazer referência ao tratado na sentença, o advogado ao tratado na petição inicial, ou nas suas manifestações, enfim. O tratado é a norma aplicável. Em matéria penal, no entanto, o Supremo exige que haja uma aprovação do tratado na forma de lei. Então, tem que haver um encaminhamento após a ratificação para que haja um processo legislativo de formulação de lei em termos, nos termos do tratado. O tratado vai ser repetido no direito brasileiro. Isso é aquilo que normalmente os países chamados da tradição de dualista exacerbada ou dualista pura fazem. Essa não é a tradição brasileira, nós somos dualistas moderados. E a exceção fica por conta da matéria penal. Aí, denúncia de tratado. Denúncia de tratado é um tema que está pendente de análise no Supremo Tribunal Federal. Eu falei com vocês lá que tanto o procedimento de incorporação quanto o procedimento de denúncia é algo como que direito constitucional consuetudinário. Lá no livro indicado na bibliografia, logo nas fontes do direito constitucional, capítulo 1, capítulo 1, vocês vão encontrar, inclusive, observações sobre nesse sentido. E o que tem exatamente da denúncia aqui? Eu não sei se falei sobre isso, por isso eu vou pedir um pouco mais de atenção a vocês sobre esse ponto. No que concerne à denúncia do tratado, quer dizer, quando o país se retira formalmente do tratado, a tradição brasileira, desde a primeira Constituição brasileira, é a de que, pelo menos desde a primeira Constituição republicana brasileira, é de que o ato de denúncia é exclusivo do chefe do executivo. Ou seja, a denúncia como ato formal de retirada do país do tratado celebrado é uma atribuição exclusiva do presidente. O presidente não tem que pedir um decreto legislativo que o autorize a denunciar o tratado. Esse sempre foi o entendimento, até que a Convenção 158 da OIT foi denunciada num caso que eu contei em sala de aula para vocês, com menos de uma semana ou mês de vigência,
Não vou entrar nos detalhes porque a gente não tem tempo e a gente tem que aproveitar aqui o que é mais importante, até porque essa matéria a gente já viu. Tem hoje, contra o decreto presidencial, e é através de decreto que o presidente faz a denúncia formal do tratado, há hoje uma ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento no Supremo, onde se alega que o decreto não poderia ter sido editado como foi, sem a prévia autorização do Congresso Nacional. É uma espécie de tentativa de adoção de um sistema de paralelismo de formas. Se para incorporar tanto o Executivo quanto o Legislativo devem se manifestar positivamente, então também para a denúncia caberia a mesma noção, a mesma necessidade da manifestação dos dois poderes. Isso contraria a tradição, o costume constitucional brasileiro, que, como eu disse, é muito antigo. E eu acho que há bons argumentos para os dois lados, mas eu também, por razões que não acho que devam ser tratadas aqui, porque esse é um tema para fontes do direito constitucional, especificamente normas constitucionais, é tema que já foi tratado em outras matérias, em outros constitucionais passados, mas eu particularmente tendo a concordar com aqueles que veem aqui um costume constitucional e o presidente pode denunciar sem a autorização do Congresso Nacional. O tema está pendente de julgamento há muitos anos no Supremo. Não tem pouco tempo, não. Tem muito tempo. Tem isso, para vocês terem uma ideia, quem denunciou o tratado foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então teve Lula, 2 mandatos, teve Dilma, 1 mandato e meio, teve Temer, temos o presidente capitão, e até agora, portanto, nós temos aí 16 anos, mais de 20 anos, com certeza, já se passaram desde a propositura da ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto presidencial emitido lá pelo Fernando Henrique para a denúncia do tratado, e até agora o tribunal, alguém pediu vista, eu não me lembro aqui de cabeça quem seja, eu acho que foi o ministro Nelson Jobim, que já foi substituído, salvo engano, mais de uma vez, e o gabinete, eu não sei na mão de quem isso está agora, porque eu não me lembro aqui da sucessão do ministro Nelson Jobim. Mas o tema ainda não foi tratado pelo plenário. Eu acho que já voltou e alguém pediu vista de novo. Temos que aguardar. É uma coisa que vale a pena você, na sua leitura obrigatória, não para mim, mas para a sua própria felicidade, é uma leitura obrigatória que você tem que fazer toda semana no informativo do Supremo, você tem que ficar de olho, porque essa vai ser uma decisão de caráter